Oi, oi, senhorinha! Eu vim do jeito que eu tava, de pijama mesmo. Tô num domingo, assim, bem gripada hoje. Mas eu fiquei pensando que às vezes impomos muitas pequenas regras pra fazer algo que deveria ser simples, deveria ser fácil, básico, como, não, só vou gravar se eu estiver maquiada, só vou gravar se eu colocar uma roupa legal. E, na verdade, a questão da roupa fala muito sobre o que eu quero entregar pra Cristo, né? Mas agora, se eu fosse fazer tudo isso, eu ia acabar perdendo o feeling e não ia me reconectar com o propósito desse vídeo, que é te evangelizar e te avivar de alguma maneira para começar a fazer algo por ele. E a pergunta que me pegou, eu acho que é a que pega quase todo mundo. Tem muita gente que me manda no Instagram falando que tem visões e sonhos pregando no altar, mas não sabe como vai fazer isso porque é uma pessoa muito envergonhada, ou hoje ainda não está tão profundo no evangelho, não sabe como vai ser usada, ou como vai chegar nessa etapa. E às vezes Deus só está te mostrando o que daqui a um bom tempo vai acontecer se você tomar atitudes agora. E hoje pela manhã nós tivemos um café com o nosso pastor e ele falava justamente sobre a caminhada, sobre o processo até chegar no propósito. E eu achei incrível ele pregar sobre isso justamente hoje, porque hoje, no culto, após essa pregação dele, após o café que tivemos com ele, e hoje foi meu primeiro culto de escala na intercessão. E tem 1 ano e meio que eu aceitei o meu chamado, que é um chamado evangelístico, de cura, libertação. E tinha muito tempo que eu queria estar no ministério intercessório. Mas, naturalmente, os meus pastores preservaram a minha vida, não me deixando atuar no ministério durante esse período, porque eu estava em aprendizado, porque eu estava buscando mais conhecimento. Tanto é que eu chego no ministério de intercessão e a minha líder disse, olha, normalmente as pessoas chegam e eu não deixo elas já chegar e orar pelas pessoas, mas ela disse, você eu vou deixar porque eu sei da tua busca. Então, eu busquei muito antes de chegar no ministério. Mas normalmente as pessoas vão chegar no ministério e aí vão começar as suas buscas. E eu acho interessante porque realmente comigo as coisas acontecem um pouco ao contrário sempre, porque quando há uma sede em mim, eu não sei esperar por alguém. Eu não sei esperar para que alguém tenha tempo para me ensinar ou falar sobre algo. E eu descobri que o discipulado que eu achava que deveria ser um discipulado, que é, sei lá, um encontro semanal onde a pessoa ia me passar alguns exercícios, enfim, uma escolinha de discipulado, eu achava que era isso. E lendo o livro, esse livro, O Gatilho, do Theo Hayashi, nesse livro ele fala sobre tempo de mesa que ele teve com vários pastores durante toda a vida dele. Pessoas que realmente fizeram muita diferença onde elas pisaram. E diz que desde criança, a mãe do Teófilo Hayashi recolhia pastores para casa dela e tinha tempo de mesa com eles. E é claro, os filhos dela, Teófilo Hayashi, a irmã dele também tinham tempo de mesa com esses pastores. E aí ele colocou algo importante que me abriu, me expandiu a visão, assim. Ele disse, agora eu compreendo na sua totalidade que o que eu tinha de tempo de mesa com essas pessoas, e ainda tenho com outras pessoas, ele fala, são discipulados que têm uma carga de autoridade muito grande. E aí eu me dei conta de que eu sempre busquei estar com os meus pastores, e às vezes as pessoas podem até achar que é puxa-saquismo, mas o tempo todo que eu estou com os meus pastores, quando tenho uma oportunidade de estar almoçando, tomando um café, ou não, estando assim, num café como hoje, por exemplo, pela manhã, com o pastor Edinho, em todas as vezes que eu estive na presença deles, eu não me limitei a ficar calada. Sempre tem uma pergunta, sempre eu posso ouvir algo deles que me edifica, ainda que seja uma conversa de 5 minutos. Nessa conversa de 5 minutos, se você estiver realmente intencionado a absorver algo, você absorverá. E eu acredito que essa minha sede e essa intencionalidade de aprender com eles foi o meu real discipulado. Eu costumava dizer até pouco tempo atrás que eu não consegui ser muito discipulada por os meus pastores não ter muito tempo, porque a nossa igreja tem crescido exponencialmente e há muita gente buscando ajuda. E hoje eu fico muito feliz em saber que eu sou um desses braços que vai poder acolher e ajudar as pessoas que estão chegando. Mas grande engano eu tive ao pensar que de nenhuma forma fui discipulada. Não, na verdade eu fui muito discipulada, porque eu me permiti estar com eles sempre que eu pude.
Ah, vamos em tal lugar. Às vezes, os pastores só precisavam de uma carona para ir até tal lugar. Mas durante essa carona, eu estava sendo discipulada. O tempo todo que eu estive ao lado deles, fazendo o que quer que fosse, nem que fosse passando um pano no chão, eu estava sendo discipulada. E eu entendi isso lendo o Gatilho, porque Teófilo Hayashi fala de todos os líderes mundiais com os quais ele conviveu, aos quais alguns ele prestou serviços missionários, e quando ele estava junto desses líderes, por mais que fosse pouco tempo comparado ao tempo de missão que ele ficava no local, ele foi muito discipulado no tempo de mesa. E isso é muito incrível. Às vezes, nós, em nossa mente, queremos algo diferente do que o que realmente Deus vai nos entregar, sendo exatamente aquilo que a gente quer. Você quer um discipulado, mas você imagina o discipulado de um jeito, e Deus te entrega de uma forma completamente diferente e muito divertida. Então, eu não consigo me imaginar fora desse contexto espiritual hoje, não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não servindo a Cristo. E se qualquer pessoa me perguntar, meu Deus, mas não é chato, não é um programa de índio isso? Eu não teria palavras para colocar para você o quão bem isso me faz. Se tivesse 5 cultos por dia, eu provavelmente estaria nos 5 e em 3 deles eu estaria servindo. Tem inclusive até uma igreja que nós estamos colaborando lá em Guaramirim, que a nossa igreja está colaborando com ela, e os meus pastores se dispuseram a estar em adoração, estar levando pregação para essa igreja, e aí eu fiquei me questionando, no sentido de, se eles estão despendendo tempo para ir lá fazer isso, sendo que nem é a igreja deles, porque eu, como obreira da minha igreja, como serva do Senhor Jesus Cristo, não vou despender o meu tempo para ir até lá, fazer uma oferta, preencher uma cadeira, gritar aleluia e glória a Deus, porque eu tô preenchendo um espaço, uma cadeira vazia num local que precisa de pessoas que vão levar esse avivamento. E eu vejo hoje, não falando nem, não é nem falando bem de mim mesma, mas eu me sinto uma pessoa avivada, porém eu acho que ainda é muito pouco, tem que ser mais. Tem que ser mais, porque para viver o real avivamento que Deus tem para nós, eu penso que nós temos que nos entregar mais, ser ainda mais avivados. Mas eu sei que o meu avivamento pode acender novos carvões. Porque o que somos? Pedaços de carvão, pedaços de pedra de carvão. E aí Jesus Cristo vem e coloca a sua chama. Mas se não houver fogo para manter a brasa acesa, o carvão volta a ser pedra. Não é incrível? Eu ouvi isso dentro da minha cabeça outro dia. Num dia que eu queria estar mais avivada do que o normal, eu pedia para o Espírito Santo fazer isso. E esse vídeo é só para te dizer que se você tem se enxergado pregando para grandes multidões, saiba que antes de chegar lá, você vai ter que honrar no pouco. Você vai começar dentro da tua casa, você vai começar no ponto de ônibus, você vai na sua rodinha de amigas quando te derem a oportunidade ou derem a abertura para tu falar de Jesus Cristo, você vai levar a palavra. Ai, mas eu não sei por onde começar. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar. Antes de ir para os locais, você vai dizer, Senhor, me usa. Se nesse lugar tu quer que alguma coisa aconteça espiritualmente extraordinária, usa a minha boca, Pai. Que não seja eu falando, mas tu. Você começa a orar com intencionalidade. Olha, eu tô indo tomar um sorvete com as minhas amigas. E se houver oportunidade, Pai, usa a minha boca. Ou, Pai, cria a oportunidade para que eu possa falar do teu amor. E aí tu vai ver que vai fluir tão facilmente. Outro dia eu tava pregando e orando pregando para uma pessoa e orando por essa pessoa. E na oração, eu largava tantos versículos bíblicos que no meio da oração eu continuei orando e me peguei pensando, ou seja, eu tava fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Então, naturalmente, não era eu, né, que tava falando, que eu fiquei pensando assim, rapaz, mas de onde é que tá vindo tantos versículos? Quando nós somos usados, não somos nós que precisamos saber, mas o Espírito Santo, ele vai nos trabalhar, nos edificar e nos preparar. Então, não se pergunte como você vai se tornar um grande pregador, por exemplo. Mas busque começar a falar de Cristo, nem que seja para uma pessoa. Porque você não deixa de ser pregador se você está pregando para uma pessoa, ou para 7.000 pessoas, ou para 100.000 pessoas. Você vai ser um pregador para uma pessoa ou 100.000 pessoas. Não importa quantas pessoas estejam te ouvindo. Se você está falando de Cristo, você já está pregando. E você precisa começar
por algum lugar. Se essa mensagem fez sentido para você e você acha que outras pessoas precisam ouvi-la também, não esqueça de compartilhar com ela, tá? Não esquece também de curtir, de fazer o seu comentário e de se inscrever no canal, porque eu estou aqui tentando honrar a Deus, postando um dia sim e um dia não. Um grande beijo e seja naturalmente sobrenatural.